Gênesis 32 é bem interessante, né? Na história de Jacó, quando ele se reconcilia com seu irmão Esaú. Como o João falou, Jacó ele era uma pessoa, desde o início, bastante obstinado, né? Bastante insistente naquilo que ele almejava, naquilo que ele queria. E ele queria tantas coisas que ele fazia até mesmo por meios assim, que não era conveniente, né? Verdade. Então, por exemplo, roubar a bênção do pai, quando o pai abençoar Esaú, ele vai lá e se disfarça de Esaú para ganhar essa bênção. Ou seja, ele era uma pessoa que queria a bênção, queria algumas coisas, mas utilizava de meios que não eram corretos para conseguir. Então, por conta disso, ele pagou um alto preço, né? Senhor. Porque quando foi descoberto ali, Esaú descobriu que Jacó tinha trapaceado, a mãe também, junto ali com o filho, arrumou a situação e mandou o filho ir lá para a casa de Labão, o tio dele. Então, ali no deserto, ele viajando, fugindo, chegou o momento de dormir, ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro, né, e dormir, ali ele sonhou, lá em Betel, a escada, né, os anjos de Deus subindo e descendo, e ali Deus apareceu para ele, que faria dele uma grande nação, e como o Jerival falou, ele, Deus, se o Senhor me abençoar, me dá roupa, me dá comida e tal, né, vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der, e Deus ali estava realmente com ele, mas ele teve que passar por poucas e boas por causa dos seus erros, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Então, por causa dos seus erros, ele passou ali situações de humilhação na casa do seu tio, como João falou, né? Ele se engraçou de Raquel e pediu a mão de Raquel em casamento. E Labão disse que ele iria trabalhar 7 anos para conseguir. Quando concluiu os 7 anos, ele foi lembrar Labão. E na noite lá, Labão deu a sua filha Lia, né? Aí no outro dia, eu pedi para Raquel, você me trouxe Lia? Aí, não, primeiro tem que dar a mais velha. Então, Selena ali, estava lendo, ele disse, no decorrer da semana eu dou também Raquel, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos para que você possa pagar essa dívida. Então você vê que ele foi sendo ali também enganado, assim como enganou seu irmão Esaú. Ele foi sendo enganado por Labão mudava o salário dele, né? Então ele passou por muitas coisas. E até que ele conseguiu juntar um recurso e percebeu que era o tempo de voltar para a casa do seu pai, né? E quando ele estava voltando, toda aquela dívida, toda aquela mágoa que tinha ali com seu irmão Esaú ainda estava de pé. Muitos anos, né? Que ele já tinha uma esposa, filhos, família, mas aquilo ali ficava na cabeça dele, ou seja, certamente, né, por muito tempo ele ficou ressentido, lembrando, poxa, porque fiz isso, fiz aquilo outro, não tinha um celular para entrar em contato, pedir perdão. Então, quando ele estava voltando, ele enviou mensageiros, para Esaú. Aí quando os mensageiros contataram Esaú, que estavam voltando, só Esaú está voltando aí com 400 homens. Se ele enganou Esaú no início, e agora ele estava voltando para a casa de Esaú, e ele recebeu a notícia que Esaú estava vindo ao encontro dele com 400 homens, o que é que ele pensou, né? Vai me matar, né? Então ali ele ficou, como o João citou aqui, ele ficou com medo, se perturbou, porque, poxa, enganei meu irmão, vou ver dele de primogenitura, vou ver a bênção, vai acontecer alguma coisa. E ali ele se desesperou. Mas graças a Deus que ele tinha um Deus, né? Sim, amém. Versículo 9. Deixa eu ler o 7. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois e os camelos. Pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para comigo, teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora são 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me
e as mães com os filhos. Senhor Jesus. Então Jacó orou, né? E ali na oração Deus podia responder que estava com ele e realmente que iria dar tudo certo, né? Verdade. Mas, como o João falou, tem aqui uma lição. Quando você estiver perturbado de espírito, estiver com medo, temendo, o que é que você deve fazer? Dobrar seus joelhos e orar para que Deus possa te tranquilizar. Amém. E você possa também lembrar a Deus das promessas dele, da palavra. Amém. Porque tem muitas promessas de Deus dizendo que ele nunca vai nos abandonar, Verdade. que ele nunca nos desamparará. Sim. Você lembra o que Deus te prometeu e Deus vai trazer conforto e alívio. Amém, amém. E aí realmente você vai vencer e vai dar tudo certo. No final das contas, Jacó viu que nem precisava separar bandos, criar estratégias, mandar fulano muito na frente, nem precisava. Mas às vezes nós, com o nosso medo, nós articulamos as coisas. Verdade. Com medo e às vezes chega na hora que não precisa Senhor. nem do nosso esforço, né? Verdade. Jesus é o Senhor. Amém. Não temos. Ser tu com uma bênção. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Nós vimos aqui falou a respeito de Jacó, seu irmão Esaú, né? Sim. Isaac. Mas eu aprendi algo muito interessante aqui nessa palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós vimos aqui que fala da oração de quem? Quem pode fazer a oração? Jacó. Nós vimos aqui uma oração de Jacó. Sim. Essa oração de Jacó, ela foi feita por um motivo. Sim. Ela teve um grande motivo essa oração. Amém. Qual que é o motivo dessa oração de Jacó? O motivo dessa oração de Jacó é por causa do pecado. Verdade. É por causa da inveja. Sim. É por causa dos erros. Senhor Jesus. Amém. É por causa, né, daquilo que ele tem feito contra o teu irmão. E é muito grave. Ó, Senhor. Isso nós temos que aprender que é muito grave. Sim. E nós precisamos entender que, Senhor Jesus, Amém. e no versículo, capítulo 27, versículo 35, diz assim: respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. E disse Esaú: não é com razão que se chama de Jacó, pois já 2 vezes Ó, Senhor Jesus. me enganou. 2 vezes. 2 vezes me enganou. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, tem misericórdia. Tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Ó, Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas Jacó errou, pecou, usurpou, né? Fez uma coisa terrível perante os olhos de Deus e também do seu irmão. Mas nós não podemos olhar para Jacó com um olhar de julgamento. Não. Mas nós precisamos aprender com Jacó Sim. o que ele fez aqui, como o irmão acabou de ler. O que ele falou? Ele se arrependeu. Amém. Irmão, ele se arrependeu. Sim, amém. E falou ainda que não, eu não sou digno. Mas, mesmo assim, Pai, me livra. Por quê? Agora imagina o que ele fez contra o irmão. Ele se depara com uma situação daquela, 400 homens. Ele sabia que ali o pescoço dele, a cabeça dele estava prêmio. Irmãos, nós não podemos ficar batendo numa tecla que nós sabemos que está errado e nós falamos: não, eu vou fazer desse jeito, é do jeito que eu quero, é na hora que eu quero e pronto, acabou. Não, se você ficar agindo dessa forma, você não vai ter as bênçãos de Deus. Mas se você tiver o coração de humildade, de simplicidade,
e de arrependimento perante os olhos de Deus, eu posso até ser taxativo com você aqui. Mas diante de Deus, ninguém se engana, ninguém se escapa. Ninguém escapa da mão de Deus. Sim. Então isso é um aprendizado. Amém. Jacó, ele fez essa oração aqui, Senhor Jesus. E ele foi bem sucedido nas palavras dele. Sim. Por que ele foi bem sucedido? Senhor Jesus, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei estes Jordões. Já agora sou dos bancos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Porque eu o temo para que não venha, como já falou, e mata-me. Ó Senhor Jesus. E as mães e com os filhos. Ele estava preocupado também com a mãe e com os filhos. Ele tinha uma preocupação ali. Ele confessou diante de Deus a preocupação. E disse, certamente eu farei bem. Amém. E dar-te-ei a descendência Sim. com a areia do mar. Amém. Esse aqui é o ponto, certamente te farei Bem. irmão. Ó Senhor Se Jesus. você, olha, é simples, é objetivo. Amém. Não adianta eu falar de Gênesis Apocalipse, depois eu chegar a sair ali e falar lá tudo o contrário. É simples, é objetivo. Ele confessou, farei bem. Você sabe o que é a palavra bem? O que é bem? O significado de bem? Bem é amor. Bem é que vem do coração. Tem bem e tem mal. Escolha o bem para que vive. Amém. Então o que acontece? Ele confessou o seu erro, o seu pecado, né? Sim. O seu engano, ele enganou duas vezes. Quantas vezes nós vamos ficar querendo enganar e nós vamos cair nessa real, que você precisa fazer o bem. Irmão, nessa noite, e nós possamos nos arrepender. Amém. Porque senão, não tem como Deus multiplicar as bênçãos em cada um de nós. É simples, seja bem. Seja bom. Seja bom, seja bem. É isso, irmão. Ser tu uma bênção. Aí o que aconteceu? Ele, irmão, ele confessou, se arrependeu. Enquanto nós não se arrepender, não vai acontecer. E ele ainda fez o quê? Toma. Divide. Aquilo que ele tinha crescido os olhos, ele reconheceu que o Espírito Santo visitou ele. Ele falou, não, esse mal que vem contra mim, eu vou em direção a Deus e orar. E ali ele foi agora bem. Pegou os bens dele, né? Separou. E ali começou, olha, distribui e abençoa meu irmão. Amém. Por quê? Porque ele reconheceu. Amém. Nós temos que ser, ele falou o quê? Ser tu uma bênção. Vinha, ser tu uma bênção. Amém. Quando eu chegar em sua casa, eu quero um cafezinho de pão com manteiga. Oh, Você vai me abençoar. Falar nisso, eu estou devendo uma visita, né, filha? Faz tempo que eu fui. Olha, eu vou com a minha varou aqui. Pode ser que nós estamos aí para fazer um, como que é? Louvozão? Não. É a vigília? Uma vigília, né? Já faz tempo, né, pastor? Amém. E nós estamos para ver isso aí. Amém. Mas Deus está preparando tudo, irmão. Amém. E eu quero que você esteja junto com nós, irmão. Que você é uma bênção de Deus. Amém. É como o pastor falou, Deus tem uma obra grande na sua vida. Amém. Tem pessoas que podem até não dar nada por você. Mas Jesus fala, você é precioso, eu te amo. Amém. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então é isso, né? Olha aí, o meu irmão Luciano aí, ó. A esposa dele, Claudinha, a filhinha dele, ó. É como Josué, né? Falou, eu E e minha minha casa. casa serviremos ao Senhor. Amém. Irmão, tantas pessoas aí estão sendo massacradas por Satanás, pelo adversário, sem enxergar. Jesus está voltando. Mas quando Jesus voltar, ele fala que ele vai vir como um ladrão. O ladrão, se ele for roubar seu celular, ele não vai lhe avisar.
roubar a sua casa, ele vai roubar quando você está bem longe. Ele não vai avisar. Mas só que Jesus, ele não é ladrão. Não. Mas ele vem como um ladrão, ele não vai avisar o dia. Nós não sabemos o dia nem a hora. Então, se nós não sabemos, nós temos que se preparar Vigiar. e vigiar para a volta do Senhor. Amém. E como é que faz isso? Se arrependendo E voltando. e fazendo o bem. Amém. Não olhar para E voltando. Senhor Jesus. Amém. O bem que quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim acabo fazendo. Por quê? Isso foi o apóstolo Paulo falando. Por quê? Por causa do pecado. A nossa carne. A nossa carne, ela sente prazeres, ela quer coisas. Mas o Espírito de Deus, ele paralisa. Amém. Todas as obras da Ele carne. paralisa. Todas as obras da carne. Verdade. Então que nessa noite, irmão, que você se pegue esse exemplo de Jacó. Mesmo Jacó errando, falhando, Sim. ele fez o quê? Se arrependeu. Se arrependeu. Confessou o seu erro diante Oh, de Deus. Senhor Jesus. Ele, olha, é confessar e mostrar em prática. Ele mostrou em prática que ele se arrependeu, irmão. Tudo aquilo que ele tinha, falou, não, eu tenho que largar alguma coisa, irmão. Verdade. Nós temos que ser abençoados e também abençoados. Amém. Porque quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Amém. Então, quando você tiver alguém que você vê que você precisa abençoar, com um simples detalhe, com uma pequena coisa, aquela pessoa vai ficar tão feliz. Verdade. Nossa irmão, estava precisando, Deus abençoe. Olha, essa palavra aí Sim. foi o que Deus falou para Abraão. Amém. Amém. Ser tu uma bênção. Ser tua bênção. Amém. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei também os que te amaldiçoarem. Verdade. Então ele não precisava nem amaldiçoar. Não. O próprio Deus, amaldiçoa. o próprio Deus que caminha com o Luciano, que caminha com o Judinho, ele sabe de tudo. Não precisa você amaldiçoar ninguém. Não. O seu Deus, ele vai fazer tudo por você. Amém. Mas você tem que ser Uma bênção. uma bênção. Ó, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ser tu uma bênção. Uma bênção. Amém. Amém.